Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, a gente volta hoje para fazer a revisão dos conteúdos que foram abordados. E a gente lembra que o conteúdo que foi abordado com vocês falar um pouco sobre a chegada dos europeus na América e a colonização também aqui do nosso Brasil. É interessante que vocês não se prendam apenas essa aula de revisão, que vai ser um breve, um resumo, mas vocês também tenham consciência que é necessário também aprofundar a leitura no material didático e também, como é uma aula com bastante conteúdo, se tiver alguma dúvida, também voltar lá nas aulas que foram postadas anteriormente para ajudar na dúvida de vocês, tá bom? Então a gente vai falar agora sobre a chegada de Cristóvão Colombo na América. Então, em 1492. Então, a gente observa que quando Cristóvão Colombo chega na América, ele vai encontrar uma diversidade de povos e vai encontrar algo, para ele, uma cultura bem diferente da cultura europeia. Então, ele vai ter a noção, o que é diferente. A gente vai lembrar que naquele período do eurocentrismo, então tudo que estava de acordo com a cultura europeia era considerado civilizado, caso contrário era chamado de selvagem. Então a gente observa que nesse contexto, nesse momento em que se encontram os dois mundos, o mundo europeu e o novo mundo, a América, vai nascer aí uma cultura, uma mistura dessa cultura também com outras diversidades, com o continente africano, como a gente vai ver aqui no Brasil, com europeus, com os indígenas e africanos, que faz parte, que compõem aí a nossa característica cultural, a nossa identidade. Então a gente observa que desse estranhamento inicial, dessas características, dos aspectos dos nativos, dos indígenas, eles não terem a mesma fala, eles não terem a mesma crença religiosa, o hábito do vestir, enfim, isso criou aí uma contradição e criou um estranhamento entre os dois mundos. E a gente vai falar nesse momento em que os europeus chegam à América, é um momento muito forte do mercantilismo, a ideia do metalismo. Quanto mais metais preciosos tem uma nação, mais poderosa essa nação é. Então, nesse interesse de cada nação europeia se destacar pelo seu poder econômico, há aí uma dominação da colônia, né? Com o México, com o Peru, também com o Brasil. Então, na nossa América, os vizinhos, nossos hermanos, né? Como a gente chama, eles falam espanhol, devido à sua colonização ser uma colonização espanhola. E nós falamos português devido à nossa colonização, obviamente, ser uma colonização portuguesa. Então, é um momento inicial em que esses europeus chegam na América, é um momento de exploração das matérias-primas. Então, se busca os metais preciosos, se busca as especiarias, tudo isso para atender esses interesses. No caso mercantilista, o metalismo, quanto mais ouro, mais poderosa, mais rica seria essa nação. E também o pacto colonial, que determina que essas nações um pacto entre a metrópole, no caso do Brasil, Portugal, e no caso aí a colônia aqui no Brasil. Então, entre colônia e metrópole há um laço entre eles que nós chamamos do interesse de exploração das matérias-primas. Então, no Império Azteca, acontece a chegada do Hernán Cortés em 1523, e diferente um pouco da nossa colonização portuguesa, a colonização espanhola ela já achou o ouro de imediato no Império de Montezuma. Então, eles conseguiram, de acordo também com as características culturais de Montezuma, do Império Azteca, na crença que Hernán Cortés seria um deus, e que também não fez com que ele preparasse uma resistência para o europeu. Então, juntando todas essas condições, faz com que Hernán Cortés ele tenha sucesso aí na sua investida contra o Império Azteca. Então, Hernán Cortés é o europeu que chega, estabelece essa colonização, esse interesse espanhol de retirada de ouro aí da América, direcionando para a Espanha. E não somente isso, mas também
o domínio de Tenochtitlan, como eu falei, como império do Peru. Aqui não é Azteca não, deixa eu só fazer uma correção aqui para que vocês não tenham dificuldades, tá certo? Então aqui não é Império Azteca, aqui é o Império Inca, né? E lá no Império Inca quem chega é o espanhol, perdão, é o Francisco Pizarro, em 1533. Então, ele chega também, todas essas conquistas europeias, elas desmantelam a cultura e a organização, as estruturas estabelecidas anteriormente. Então, é feito também lá no Império Inca, em que também se tinha prática, se tinha o ouro, eles encontram o ouro já de imediato. Então há um interesse, há uma força, e eles usam a tática de fragilizar, estimular as brigas, estimular as lutas, as guerras internas, para que os nativos entre eles se destruam e eles tivessem mais condições de impor o domínio espanhol nesse território. Então, e a gente falando um pouco sobre, vocês vão até falar, mas a professora falou do Império Azteca, que no caso aqui era o Inca, né? Não era o Azteca, perdão. Falou do Império Inca, falou do Império Azteca e os Maias. A gente lembra que os Maias, eles não foram, a sua fragmentação não está ligada com a chegada dos espanhóis, né? E tem as hipóteses sobre o seu fim, perdão. Mas não está ligado à chegada dos europeus. Então a gente vai falar agora um pouco sobre a colonização brasileira. É um assunto bem extenso, mas vamos tentar fazer o resumo e vocês complementarem com a leitura e com as outras aulas também, caso tenham interesse e necessidade. Então, no momento inicial que se chega aqui no Brasil, o que chamamos hoje de Brasil, naquele período eram as terras continentais, não se teve um interesse inicial. Por quê? Porque não se encontrou nem ouro nem os metais preciosos. Então eles vieram e chegaram aqui de forma, segundo eles, chegaram errando a rota e se chegando em Salvador. E não encontraram o que mais fazia com que eles se colocassem nos mares, né? Que eram os metais preciosos e as especiarias. Estavam indo a caminho da Índia, em busca do que trazia tanto lucro na Europa. E passadas essas 3 décadas em que as terras continentais chamadas Brasil hoje foram deixadas um pouco de lado, aconteceu a exploração da costa, que no caso o rei de Portugal ele mandou investir aqui no Brasil para ver o que poderia ter que pudesse dar lucro, lembrando do princípio mercantilista, que havia o interesse de analisar, de investigar tudo que pudesse trazer lucro, seria bem visto aí para as potências europeias. Então, nessa fase de reconhecimento detectado, se encontra aqui o pau-brasil, que no caso produz o pigmento vermelho para tingimento, que tinha um alto valor no mercado europeu. Então esse produto foi levado em grandes quantidades para a Europa. E no caso eram feitas as feitorias aqui, onde essas toras de pau-brasil eram armazenadas e posteriormente direcionadas aos navios para a Europa. Quem fazia esse trabalho de carregar as toras de pau-brasil para os navios eram os indígenas, em troca do o escambo. Então era dado para eles objetos que, segundo interesses dos europeus, não tinham valor, chamado pelos europeus de enquilharia, mas que para os índios, como eles não tinham acesso àquela tecnologia, então eles davam aí um valor muito maior que os europeus. E a gente, dando continuidade, houve aí uma grande preocupação do rei de Portugal com as investidas dos outros países no litoral brasileiro. Então, no litoral brasileiro não tinha apenas portugueses, mas também tinha franceses, ingleses, holandeses, tentando também se beneficiar com o que aqui podia dar lucro. Então foi estabelecido aqui no Brasil as capitanias hereditárias, para que organizasse esse processo de colonização e impedisse a entrada aí desses invasores.
Essas capitanias hereditárias, elas não dão tão certo. As que mais prósperas são as capitanias de Pernambuco, a capitania de São Vicente, a capitania da Bahia, Espírito Santo. As demais, elas não dão tão certo porque os problemas, as grandes tensões territoriais para poder administrar, se trazia toda a estrutura de engenho para o Brasil, era muito caro. E também um ponto muito importante que se deve destacar era a resistência indígena, né? Então, por todos esses fatores, as capitanias hereditárias, elas não tiveram tanto êxito aqui. Então, se estabeleceu uma forma de intensificar a defesa aqui no Brasil, o governo geral, com a sede lá em Salvador. Então, junto com as estruturas e as transformações desse governo geral, se instituiu também aqui no Brasil o trabalho dos jesuítas. Quem eram os jesuítas? Bom, os jesuítas eram aqueles que faziam o trabalho de catequizar os nativos, os indígenas. Então, também responsável pelo processo de aldeamento, que nada mais era que trazer, mostrar, ensinar a cultura civilizada, que eles consideravam civilizada, europeia, para os nativos. Então, porque era desconsiderada toda a vida, toda a organização social que os indígenas tinham estabelecido como cultura, que era a cultura deles. Então, os nativos tinham a religião dele, na verdade, tinha a sua eles eram politeístas, acreditavam no Deus do vento, do sol, enfim, tinha a sua organização da sociedade indígena, mas tudo isso foi desconsiderado, porque vamos só lembrar para o ponto inicial da nossa aula. É considerado civilizado tudo aquilo que é de acordo com os parâmetros, tudo que é medido com a régua europeia. Caso não fosse, era visto de uma forma bem inferiorizada, né? Então, foi fácil essa conversão, foi fácil essa dominação dos indígenas brasileiros? Definitivamente não. Eles resistiram, né? E a gente, até hoje, na verdade, o indígena brasileiro, ele tem uma história muito ligada à resistência. Nos dias de hoje não é muito diferente essa resistência pela defesa da terra, pela defesa da sua vida e também da manutenção das suas tradições. E para falar também de período colonial, estudem bastante, dê bem foco no momento de estudar, que é o plantation. Plantation tem alguns pontos bem fortes, que é o plantation no período da exploração da cana da açucareira aqui no Brasil, período também da exploração do ouro. Então, o produto aqui do Brasil tinha um foco para o externo. Então, eram explorados para levar a cana-de-açúcar, por exemplo, para fora, vendido para fora, para o estrangeiro, mandado para a Europa. Então, a mão de obra nesse plantation, nesse período colonial, é uma mão de obra escravizada, né? A mão de obra tem os escravizados. E o produto era da monocultura. Basicamente, no período da cana-de-açúcar, era só a cana-de-açúcar em grande parte, né? Em grande proporção. Não havia uma diversidade de produtos que ia ser explorada na agricultura brasileira. E como também os latifúndios, eram grandes extensões de terra que eram voltadas para as plantações de cana-de-açúcar. Então, peguem esses pontos vão ser trabalhados, vão ser cobrados de vocês, porque é bem caracterizando aí a economia e as atividades que eram no período colonial, tá bom? Então, mão de obra escravizada, outra monocultura, não havia uma diversidade de produtos. O produto que era trabalhado, que era explorado aqui, era para direcionamento para o exterior e era produzido em grandes propriedades, os latifundiários, tá certo? E vamos encerrar, né, porque para a revisão não ser também bem estendida. Então a gente vai falar um pouco sobre a mineração. Então a mineração aqui no Brasil do século XVII para o século XVIII, as jazidas de ouro, que fez com que acontecesse o processo de interiorização. Então desde a atividade aí açucareira também, muito do foco econômico estava destinado para o Nordeste brasileiro. Com o trabalho de mineração, houve o que? Uma interiorização. A região, com o trabalho dos bandeirantes que foi problematizado na aula anterior. Qualquer dúvida, vai lá dar uma para entender ainda mais. E se chega à região de Minas Gerais, se encontra ouro e um grande contingente de gente, um grande contingente
vai ali para aquela região em busca de se ser rico da noite para o dia, porque era isso que representava encontrar o ouro, diferentemente da cana-de-açúcar, como eu disse, que tinha todo um processo para chegar ao lucro daquele produto. Então o lucro era bem mais rápido, né? Então, quando se encontra o ouro aqui no Brasil, obviamente que a coroa portuguesa ela vai querer também ter lucro em cima desse ouro. Então, ela estabelece aqui no Brasil as casas de fundição, ou seja, todo o ouro que é encontrado nesse território, sob interesse de Portugal, deve pagar o quinto, que representava o quê? 20% do ouro encontrado. Então, e só poderia circular o ouro, né, no Brasil se o ouro tivesse sido quintado. Caso contrário, as pessoas elas estariam aí pagando. Havia exemplo de pessoas que eram pegas sem o ouro, com o ouro sem ser quintado, e elas eram aí vítimas, para que era usada como exemplo para que não acontecesse, outras pessoas também não contrabandeassem o ouro. Como ter o corpo aí, arrancava a cabeça, botava numa praça, botava um pé na estrada, um braço no caminho, tudo para ver que todo mundo deveria pagar os impostos à coroa portuguesa e não contrabandear o ouro encontrado. A escravização dos africanos foi extremamente forte no Brasil. Escravização que tem mais de 300 anos. Então, para a mão de obra lá da cana-de-açúcar, do açúcar para a mão de obra da mineração, para a mão de obra do café, a mão de obra escravizada vai ser utilizada de uma forma muito intensa. Lembrando das péssimas condições em que os escravizados eram expostos à baixa expectativa de vida desses escravizados. Enfim, tudo isso foi bem problematizado com vocês. Mais uma questão provavelmente que esteja aí sendo cobrada de vocês também sobre a resistência, sobre a materialização da resistência dos escravizados, que foi o quilombo, né? Que é um momento não só também de escravizados que fugiam para lá, mas também pessoas livres. Enfim, eu trouxe uma revisão. Eu sei que o conteúdo é bem vasto, mas alguns tópicos, esses são os tópicos que vocês devem recorrer, devem dar uma analisada, devem dar uma atenção um pouco maior, tá certo? Fiquem bem, estejam bem, até o nosso próximo encontro.